No dia 22 de abril de 1992, uma coisa inacreditável aconteceu em Guadalajara, no México. A cidade foi literalmente rasgada ao meio. Uma força que veio de baixo para cima e transformou um dia comum num cenário de guerra. O que a gente vai fazer aqui hoje é uma espécie de análise de engenharia forense. A gente vai muito além das manchetes para entender a cascata de falhas que permitiu que algo tão terrível acontecesse. Então, vamos começar a desvendar essa cadeia de eventos. Para a gente ter uma dimensão do que aconteceu, é só olhar para esse mapa. Essa linha vermelha aí não é uma rota de ônibus, não. É uma cicatriz. Pensem bem, são 13 quilômetros de ruas, de casas, de vidas, tudo pulverizado em questão de horas por uma série de explosões que vieram do subsolo. Uma artéria vital da cidade que se transformou numa arma. E o custo humano foi devastador. O número oficial fala em 206 mortos. Mas olha, estimativas de seguradoras, investigações independentes, apontam que o número real passou de 1.000 pessoas. Essa diferença gritante já mostra o tamanho da complexidade e da sensibilidade política que cercaram essa tragédia desde o comecinho. Bom, para a gente entender essa história, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, a gente olha a catástrofe sob as ruas, para ver o que de fato aconteceu. Depois, a anatomia de um vazamento, para sacar qual foi o gatilho físico. Em alinhando os furos, vamos ver como as falhas de segurança foram se empilhando. Daí, a normalização do risco, que é o fator humano da história. E, por fim, as lições dos escombros. A primeira explosão aconteceu às 10h09 da manhã. Era uma quarta-feira, dia de feira livre, as ruas estavam cheias de gente. E o que se seguiu foi uma reação em cadeia de detonações que durou horas. Uma cidade inteira, em seu ritmo normal, foi pega completamente de surpresa, e o subsolo se tornou uma verdadeira zona de guerra. Os números são assustadores. São 13 quilômetros de ruas abertas como se fossem trincheiras. 1.500 casas foram para o chão. Quase 2.000 pessoas ficaram feridas. Mais de 600 carros simplesmente desapareceram dentro de crateras ou foram arremessados longe. No total, a gente está falando de um rastro de destruição que afetou diretamente mais de 4.500 pessoas. Certo, já vimos a consequência. Agora vamos para a causa. Como é que uma coisa dessas pôde acontecer? A investigação chegou a 2 falhas de engenharia bem críticas, bem específicas, que juntas criaram uma armadilha mortal debaixo da cidade. A primeira explica de onde veio o combustível, e a segunda, como ele ficou preso lá. O primeiro ponto-chave aqui tem um nome técnico, corrosão galvânica. Mas a ideia é simples. Pensa assim. Quando 2 metais diferentes se encostam num ambiente úmido como o subsolo, eles viram uma espécie de pilha. E um desses metais começa a se sacrificar, a corroer muito, mas muito mais rápido do que o normal. Foi exatamente isso que aconteceu lá. E aqui a gente vê a combinação fatal. De um lado, um oleoduto de aço, por onde passava gasolina. Do outro, uma tubulação de água, de ferro galvanizado. Instalaram um colado no outro. Com o solo úmido ali no meio, a pilha foi ativada. O aço do duto de gasolina começou a ser literalmente devorado pela corrosão. O resultado? Um furo. E por esse furo, milhares de litros de gasolina vazaram para o solo e, claro, acabaram na rede de esgoto. Mas só o vazamento, por si só, não causaria essa catástrofe. Aí que entra a segunda falha crítica, uma falha de projeto. Para construir uma linha de metrô, eles precisaram alterar a tubulação de esgoto e criaram esse sifão em formato de U. A água do esgoto, que é mais densa, passava por baixo e seguia o fluxo. Mas a gasolina, mais leve que a água, flutuava e ficava presa ali, não conseguia sair. Esse sifão virou uma armadilha, uma represa que foi acumulando gasolina. E essa gasolina foi evaporando, enchendo quilômetros de tubulação com vapores altamente explosivos. Então, como é que um vazamento e um erro de projeto levaram a uma tragédia dessa escala? Para entender isso, a gente pode usar o modelo do queijo suíço. Imagina que cada barreira de segurança que existe, prevenção, detecção, resposta, é como uma fatia de queijo suíço, cheia de buracos. O desastre só acontece quando os buracos de todas as fatias, por uma infeliz coincidência, se alinham perfeitamente. E em Guadalajara, os furos se alinharam. A barreira de prevenção falhou com a corrosão do duto, a barreira de detecção falhou, porque os avisos da população e as medições dos técnicos foram completamente ignorados. E, por fim, a barreira de mitigação também falhou, com uma resposta totalmente equivocada e a decisão fatal de não evacuar a área de risco. E é aqui que a falha se torna incompreensível.
A tecnologia para detectar o perigo existia e foi usada. As medições não só indicavam risco, elas confirmavam uma bomba relógio. 100% de explosividade em alguns pontos da rede. Era uma certeza de desastre, só esperando uma faísca. E mesmo assim, com esses dados na mão, a decisão foi de não evacuar a população. Isso nos leva ao porquê. Como é que as autoridades puderam ignorar sinais tão claros? É aqui que a gente entra na falha humana, na falha organizacional. Um processo muito perigoso que a gente chama de normalização do risco, que é quando o inaceitável, aos poucos, começa a parecer normal. Essa linha do tempo é a crônica de um desastre anunciado. Dia 19, os cidadãos alertam. Dia 20, os instrumentos confirmam o perigo extremo. Dia 21, a autoridade política vai ao público e nega o risco. E no dia 22, a física cobra conta. Cada passo dessa cronologia foi uma oportunidade de evitar a tragédia, e cada uma delas foi desperdiçada. E para piorar, tomaram uma das decisões mais absurdas possíveis. Na tentativa de mitigar o problema, mandaram bombear água para dentro dos esgotos para tentar lavar o combustível. Só que, em vez de ajudar, essa ação muito provavelmente só serviu para empurrar os vapores explosivos para mais áreas da rede, aumentando a zona de perigo. Foi uma demonstração de total ignorância sobre a natureza do risco que eles estavam enfrentando. Depois que a poeira baixou, o que sobrou não foram apenas escombros, mas lições. Lições duríssimas que mudaram a forma como o México lida com proteção civil e que servem até hoje como um estudo de caso global sobre os perigos que vivem escondidos debaixo das nossas cidades. Então, o que essa análise técnica nos ensina? Ficam 4 lições fundamentais. Primeira, nunca se deve colocar infraestruturas incompatíveis lado a lado sem a devida proteção. Segunda, entender que pequenas mudanças num projeto, como aquele sifão, podem criar riscos gigantescos. Terceira, redes subterrâneas podem transportar muito mais do que a gente imagina. E a quarta, talvez a mais importante de todas, é preciso ouvir a população. As pessoas são os primeiros sensores de que algo está muito errado. E o mais alarmante é que o perigo em Guadalajara não sumiu, ele só mudou de forma. Em 92, o agente era a gasolina e o mecanismo a explosão. Hoje, o agente é água numa rede envelhecida e o mecanismo é o colapso, que cria aqueles buracos enormes. A causa raiz, no fundo, é a mesma: falta de atenção com a infraestrutura que está invisível. O perigo evoluiu, mas a vulnerabilidade continua lá. E, para terminar, tem o capítulo judicial. Apesar da cadeia de falhas técnicas e administrativas ser claríssima, ninguém foi responsabilizado criminalmente pelas mortes e pela destruição. A estatal de petróleo, a Pemex, fez uma doação para as vítimas, mas sem nunca admitir a culpa. Para muitos, a justiça nunca foi feita. O que ficou foi uma ferida aberta de impunidade. Isso tudo deixa a gente com uma pergunta bem inquietante. O desastre de Guadalajara não é só uma história sobre México. É um alerta para qualquer cidade com infraestrutura velha e invisível. A questão não é se algo parecido pode acontecer de novo, mas onde e quando. Quantos perigos silenciosos estão se acumulando agora mesmo debaixo dos nossos pés?